Bom dia, eu sou a Luciana Monteiro de Castro, eu sou professora de canto na UFMG e cantora e coordenadora do programa de extensão Selo Minas de Som, de gravação e edição de música brasileira. Eu venho aproveitar esse momento para fazermos o lançamento de mais um livro de nossa coleção, o livro Canções de Carmen Vasconcelos para canto e piano. Este lançamento ele tem um significado muito especial para nós. Ele é o resultado de um trabalho longo, que eu e o professor Mauro Chantal temos empreendido já há alguns anos, mas ele é mais especial porque se trata da figura da professora Carmen Vasconcelos, que foi uma mestra querida dos nossos mestres e que passaram para nós todo esse respeito e admiração, não só pela figura humana que ela foi, mas pela obra que ela deixou. Então nós cantamos durante muito tempo as suas canções, sempre usando aquelas fotocópias e fazendo seus solfejos, e finalmente conseguimos juntar tudo e publicar, né? E que isso é para nós uma grande vitória. Esses próximos slides que a gente vai ver, nós vamos falar brevemente sobre a estruturação desse projeto, desse programa de extensão, que é o Selo Minas de Som, e vamos falar também um pouco de como esse processo editorial foi realizado e ainda, e eu acho a melhor parte, vamos falar um pouco da professora Carmen e ouvir alguns depoimentos bem bonitos. Ok, então vamos seguir. Nesse próximo slide, podemos ver a página inicial do Selo Minas de Som, que está disponível na internet, na plataforma da universidade, com um menu que tem os álbuns musicais, livros, anais de eventos e os cadernos musicais brasileiros. O Selo Minas de Som, que é um programa de extensão, foi criado em 2009, buscando dar visibilidade aos projetos de pesquisa que nós já vimos desenvolvendo desde 2003, com o estabelecimento do Grupo de Pesquisa Resgate da Canção Brasileira. Esse grupo foi criado pelas professoras Margarida Borgoff, Mônica Pedrosa e por mim, e foi gradualmente acolhendo participantes, discentes, docentes e colegas, professores de outras instituições também, alunos nossos da pós-graduação, da iniciação científica, e tanto o diretório de pesquisa, que é o Resgate da Canção Brasileira, quanto o programa Selo Minas de Som foram expandindo a sua atuação. Bom, o enfoque do selo era inicialmente a canção, mas foi gradativamente abrindo espaço também para outros gêneros que cabiam dentro da perspectiva dos cadernos musicais. E hoje nós cantamos com 13 volumes, e nessa coleção de cadernos musicais, sendo 7 deles dedicados à canção de câmara brasileira, como a gente pode ver no próximo slide. Nesse slide a gente pode ver as capas dos nossos volumes que foram dedicados à canção. A primeira, Canções de Alberto Nepomuceno, transcrições para voz e violão, feita num projeto nosso de graduação, orientado pelo professor Flávio Barbeitas. Na sequência, temos aí 2 cadernos com canções de Elza Cameu, o segundo é de harmonizações, e sendo Cameu a compositora, aqui eu me dediquei no meu mestrado e no meu doutorado. O volume seguinte tem canções de Arthur Bosmas, que foi também professor na nossa escola e foi tema estudado pela cantora
Lígia Estitani, né, no seu mestrado, realizado conosco. O seguinte traz canções de Francisco Braga, numa edição feita pela professora Mônica Pedrosa, junto com Margarida Borgoff e Cecília Nazaré. Né? Essa edição, ela se baseou, as fontes utilizadas foram as publicações de Braga e alguns manuscritos, as publicações já fora do mercado editorial. Esse próximo volume, esse em verde, traz a íntegra do cancioneiro de Dinorá de Carvalho, trabalho realizado pelo professor Flávio Carvalho, da Universidade Federal de Uberlândia, sendo o Flávio um intérprete que se dedicou um longo período a pesquisas relacionadas à obra de Dinorá de Carvalho, né, e a sua vida, e ainda permanece fazendo esse trabalho. E, por fim, a capa do nosso novo livro, né, Canções da professora Carmen Vasconcelos, nesse novo layout. Falando de layout novo, eu não podia deixar de mencionar um lançamento que fizemos semana passada, dos 4 volumes do Piano Contemporâneo Brasileiro em Tuiutaba, que são 4 tomos, em 2 volumes, 2 tomos piano solo e 2 tomos piano a 4 mãos, que são obras que foram escritas para o concurso Ituiutaba de piano, concurso de piano de Ituiutaba. E esse trabalho foi desenvolvido junto da professora Denise Martins, do Conservatório de Ituiutaba, e rendeu um trabalho muito bonito, com a apresentação de obras didáticas de 15 dos nossos compositores contemporâneos, de alguns dos nossos compositores contemporâneos mais expressivos, né? Isso tem um valor muito grande para o selo. Eu acho que foi uma grande honra ter trabalhado com esse material. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o processo editorial desse volume. Coloco aqui as etapas principais do processo. Tudo começou com um trabalho de iniciação científica que orientei, do aluno de canto Endrigo de Freitas, em que começamos um trabalho de catalogação das obras para voz e piano, uma etapa importante no trabalho editorial. Chegamos até a iniciar o processo de editoração que a gente já tinha alguns softwares de partituras, né? Os primeiros que a gente começou a trabalhar, que não são usados mais, pelo menos para essa função editorial. Alguns anos depois, isso foi em 2005. Então, posteriormente, talvez em 2009 ou 2010, retomamos, eu e Mauro, a busca dessas fontes documentais, né? Iniciamos, então, um novo processo de editoração e, aos poucos, fomos avaliando as fontes que dispunhamos e que dariam a origem ao texto final, né? Para publicação. Várias escolhas tiveram que ser feitas e foram necessárias, e que torna sempre o processo editorial um processo crítico, evidentemente, né? Vieram, então, várias revisões, a gente colocava em prática, cantava, os pianistas tocavam, nossos alunos cantavam, até achar um texto bastante comunicativo, né? E eficiente em termos editoriais e fiel ao texto original. Ao mesmo tempo, nós trabalhamos textos extramusicais. Nessas alturas, contamos assim com a colaboração preciosa do professor Flávio Carvalho e da professora Adriana Kayama, nas transcrições fonéticas. Também participei de algumas transcrições e elas constam desse volume. Além disso, nós contamos com
a participação da professora Marinês Lucas Machado, que foi aluna de Dona Carmen, foi nossa professora também, pianista e professora de percepção musical, que também auxiliou na revisão das partituras e nos escreveu, na verdade, ela nos emprestou um texto muito bonito que ela já tinha feito com uma biografia de Dona Carmen, que está nas páginas iniciais desse volume. Vamos ver então um pouco da materialidade desse trabalho, né? Vemos nesse slide um exemplo de fonte musical, né? Um exemplo do texto editado, um recorte da transcrição fonética que foi feita dessa canção, e um trecho do aparato crítico, onde apontamos algumas interferências específicas feitas, né, no texto editado, na música e no próprio texto literário, né, para além de algumas interferências que são especificadas de maneira geral, como alterações no número de compasso por sistema, número de sistemas por páginas, que é uma adequação ao formato da coleção, né? Está no formato A4. O processo editorial seguiu, né, com várias questões também, como problemas relacionados à diagramação, à arte da capa, revisão dos textos, emissão de ISBN, elaboração de ficha catalográfica, uma série de elementos, questões de direitos autorais e o principal problema, que é a distribuição. A universidade não é uma entidade que faz produtos rentáveis, então a gente distribui em eventos gratuitamente, oferece a professores para que levem às bibliotecas de suas escolas e assim a gente tenta difundir de uma maneira mais democrática possível, mas sempre com essa dificuldade uma dificuldade burocrática, né? Bem, e para finalizar então essa apresentação, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, mas não sem antes dizer que nós assistiremos 3 depoimentos, como eu disse antes, que eu acho que são muito interessantes e importantes para esse momento. Um do professor Mauro Chantal, um da professora Marinês Lucas Machado e um da Didinha, irmã de Dona Carmen, a quem eu agradeço muito, assim como ao Bernardo Vasconcelos, sobrinho de Dona Carmen, que intermediou esse contato, né? O Bernardo, que é um conhecido antigo nosso. E convidar vocês para o nosso mini concerto, que vai acontecer no dia 15 de dezembro, né? Nessa plataforma do sexto seminário, às 16h30, um recital mini recital com as canções de Dona Carmen. Um abraço, até breve. Bom dia a todos, eu sou o Mauro Chantal e, a pedido da professora Luciana Monteiro, tenho algumas palavras, poucas palavras na verdade, sobre a escrita pianística de Carmen Vasconcelos em suas canções para canto e piano. Carmen Vasconcelos, professora emérita na Escola de Música da UFMG e até hoje chamada por nós carinhosamente de Dona Carmen, era uma exímia pianista e era também cantora. Há, inclusive, um registro no qual ela toca e canta suas próprias canções. Além disso, ela também atuou como regente de coro. E eu cito isso para poder ilustrar a expertise com a qual ela construiu as suas canções para canto e piano. Muitas delas presentes no livro que vai ser lançado hoje pelo selo Minas de Som, que é um trabalho da professora Luciana Monteiro.
Esse equilíbrio, ele dá ao piano, inclusive em diversas passagens, características de composição solo, como no caso da introdução da canção Solidão, composta sobre versos de Emílio Moura. Posso citar também a criatividade da compositora em diversos tipos de acompanhamento. E, nesse sentido, eu gostaria de tocar um trecho da canção Saudade, composta sobre versos de Bastos Tigre, na qual ela se vale de um acorde, mas ela percorre quase toda a extensão do teclado, no uso dessa harmonia específica, né? Em movimentos ascendentes e descendentes, criando um resultado muito agradável, muito interessante e pouco comum no cancioneiro nacional. E agora descendente. Ainda também o que eu poderia falar da diversidade de tonalidades com as quais ela trabalhava, ela lidava. Há uma canção específica, que é a Ismália, composta sobre texto de Alfonso de Guimarães, inclusive muito cara para a compositora, essa canção. Ela chegou a registrar isso numa entrevista para a revista Alterosa, explicando a quantidade de relações texto-música que ela conseguiu criar com o texto do poeta. E essa canção, por exemplo, ela foi composta na tonalidade de sol bemol maior, também pouco comum no cancioneiro, de uma maneira geral, não só brasileiro, né? E diversas outras características que vocês podem conferir nas partituras do livro e também no recital que a professora Luciana Monteiro fez para o seminário. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima. Bom dia, eu sou Marinês Lucas Machado, professora da Escola de Música do UFMG e uma ex-aluna da dona Carmen Vasconcelos. Vários outros colegas da escola tiveram esse privilégio. Este livro com suas canções é resultado de um projeto e a realização do sonho de registrar uma rara história de amor ao ensino e à música. Quero relembrar aqui a última visita que eu e duas colegas fizemos à dona Carmen. Foi uma tarde de recordações. Ela nos acompanhou ao piano e nós cantamos muitos dos seus solfejos. Foi mesmo incrível verificar que após tantos anos nós ainda sabíamos cantar de cor. A sensação era que nós estávamos saboreando miniaturas melódicas que estavam gravadas na nossa memória musical e afetiva. Agradeço a Didinha, irmã da nossa professora, que nos recebeu em sua casa, com carinho e com um cafezinho, e nos contou muitas histórias de vida da dona Carmen, desde a infância, já iluminada pela música. Dona Carmen conseguia despertar a vitalidade individual e a criatividade dos seus alunos. Adequava as propostas curriculares às necessidades das turmas e mostrava conhecer o potencial de cada um de nós. Nas suas aulas, podíamos sobrevoar um trecho ou uma peça musical em toda a sua extensão. Neste sobrevoo, estávamos atentos aos contornos e surpresas do caminho. Após esse momento, ela nos
incentivava a rastrear minuciosamente as ocorrências melódicas, harmônicas e rítmicas. Desta forma, ela nos dava asas e lentes acuradas. Essa visão do alto e o conhecimento dos detalhes vistos de perto nos tornavam viajantes privilegiados ao término de qualquer roteiro musical. Nós utilizávamos o seu próprio material didático e de outros autores, também professores de música, além da literatura musical de diversos períodos e gêneros. Todo esse conjunto era destinado à abordagem de conteúdos e ao desenvolvimento de capacidades inerentes à formação musical. Nossas atividades eram individuais e coletivas. Praticávamos intensamente a análise auditiva e todos os alunos experimentavam harmonizações ao piano, mesmo aqueles de outros instrumentos, que tocavam outros instrumentos e tinham pouca intimidade com o teclado. Éramos chamados para tarefas como, por exemplo, escrever uma marcha-rancho. A partir de parâmetros musicais pré-estabelecidos, embarcávamos nessa aventura da criação. Foi como nós aprendemos que compreender é essencial para estarmos aptos a interpretar, a criar e a apreciar. A Dona Carmen nos retirava da zona de conforto. Ela estimulava nossa imaginação e criatividade e nos empurrava para a conquista da autonomia. Era uma grande compositora que escreveu para piano, para canto e piano e para coro. Fez também arranjos, adaptações de peças de outros compositores para o canto coral. Musicou poetas brasileiros como Alfonso Guimarães, João Etienne Filho, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Foi regente de coro por vários anos. Com sua crença no poder da música e sua visão de educadora, ela se dedicou com afinco à produção de material didático, inclusive para o ensino regular dos níveis que hoje chamamos de fundamental e médio. Especificamente para a percepção musical, ela escreveu livros de solfejo, ditado, melodias para memorização e exercícios rítmicos progressivos. Toda essa obra está criteriosamente apresentada em níveis gradativos de dificuldade. Essa grande compositora era também uma professora dedicada, exigente e extremamente organizada. Essas qualidades conviviam em harmonia com sua leveza, seu talento, sua inspiração e seu bom humor. Era uma delícia ouvir Dona Carmen cantando e se acompanhando ao piano. Por isso, as suas aulas de música eram genuinamente aulas musicais. Quando faltavam poucos anos para a sua aposentadoria, eu ingressei na escola de música como professora. Éramos 3 colegas na ocasião, sob a coordenação da Dona Carmen. Ela nos acolheu e nos apoiou com generosidade. Este traço da sua personalidade foi determinante em várias situações. Foi para nós uma colega aberta ao diálogo, disposta a compartilhar materiais didáticos e experiências pedagógicas para a disciplina Percepção Musical. Seus gestos de grandeza foram um exemplo de vida para mim e, com certeza, eles tiveram ressonância no meu percurso como professora. Em um texto que está aqui na minha frente, denominado Notas Preliminares, o poeta Fernando Pessoa definiu 5 qualidades necessárias para que um intérprete entenda os símbolos. E ele escolheu apresentá-las por ordem de simplicidade, por graus de simplicidade. Bom, a primeira delas é a simpatia pelos símbolos e pelos rituais simbólicos. As atitudes deslocadas ou irônicas privam o intérprete dessa primeira condição. A segunda qualidade é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la, se ela já existe, mas não pode criá-la. A intuição promove o entendimento com o qual se vê além do que está aparente e além do símbolo. A terceira qualidade é a inteligência, que analisa, decompõe e reconstrói em outros níveis o símbolo. Isso acontece depois que já foi utilizada a simpatia e também a intuição.
A inteligência relaciona no alto de acordo com a relação que está embaixo. Então, de discursiva que é, a inteligência passa a ser analógica. A quarta qualidade é a compreensão, que ilumina o símbolo com várias luzes e o relaciona com outros símbolos. Fernando Pessoa não escolhe dizer erudição, porque erudição é soma. Tampouco escolhe dizer cultura, porque cultura é simples. E para ele, a compreensão é uma vida. Finalmente, a quinta e última qualidade, a menos definível, seria conhecida por a graça ou a mão do superior incógnito e ainda a conversação do santo anjo da guarda. Eu vejo essas 5 qualidades em Dona Carmen, todas evidentes no seu diálogo com símbolos e na sua interpretação da vida através da música. A nossa grande mestra, dedico nossa admiração, nosso carinho e nossa eterna gratidão. Muito obrigada. Meu nome é Maria Aparecida, na família apelidada de Didinha. Hoje sou a única irmã viva entre os 13 irmãos. Por isso me permito falar em nome de todos os herdeiros de papai e mamãe. Quando fui procurada para saber se a família autorizaria ao conservatório a publicação de um livro com as músicas da Carmen, confesso que o meu sentimento foi de alegria ao saber que, perto do seu 102º aniversário, ela ainda é lembrada e estudada. Fui das irmãs uma das mais íntimas, inclusive por ela regida durante anos no coro Proóstia da Boa Viagem. Desde seus 4 anos, ela se dedicou à música, viveu para ela. Seria egoísmo de não incentivar e apoiar a todos que queiram também aproveitar da sua arte. Termos a nossa tia Nenê na família foi um privilégio que Deus nos deu. Desta forma, não só autorizo, como agradeço o carinho e o trabalho que todos do conservatório que participaram da organização desta coletânea, em especial a professora Luciana Monteiro. A vocês o nosso muito obrigado.